Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que horas vocês estão fazendo suas atividades. Preferencialmente que seja pela manhã, né? Então, para a aula de hoje, nós utilizaremos a apostila 2, conforme descrito aí nas orientações do plural maestro. Você deve pegar a sua apostila e abrir na página 51. A gente vai esperar um pouquinho, alguns segundos, para você pegar. Já deu? Bom, então, vamos dar continuidade à aula das aulas 16 a 18, classes de palavras, funções no texto. Estamos estudando o assunto morfologia, que se preocupa com a estrutura, a flexão das palavras, classes gramaticais. Nessa primeira aula, o foco foi para três classes gramaticais: substantivo, artigo e adjetivo. Bom, então vamos lá. O pedido foi que vocês resolvessem os exercícios de 1 a 5. Essa primeira questão serve para a gente lembrar que o substantivo é um recurso linguístico próprio para construir a orientação argumentativa do texto. Ou seja, é a partir da escolha de certos substantivos que o autor consegue defender determinadas visões de mundo e opiniões. Então, esse exercício 1 é a aplicação prática desse assunto, focada na leitura do texto. A alternativa correta dessa questão era a alternativa C. Substantivo shopping revela uma interpretação irônica, crítica, a respeito da construção. Se nós olharmos lá, onde aparece shopping, ó, a obra, vou marcar aqui para vocês, né? Ganhou a alcunha de shopping. De que obra nós estamos falando? Estamos falando de uma obra que era uma reforma, uma construção do prédio da Câmara dos Deputados. Naturalmente, aqui a gente percebe a construção irônica. Enquanto que a palavra anexo, que aparece no texto aqui, ela é uma palavra neutra, trata-se de uma relação bem objetiva, anexo ao lado de. A alternativa C, portanto, era a correta. Para o texto 2, a questão 2, perdão, havia um texto retirado aí do livro Televisão, a Vida pelo Vídeo, é um texto que foi escrito em 1988 e, naturalmente, estamos falando de uma época em que o impacto da TV na vida da população era muito maior do que hoje. Basta lembrar que nessa época não existia internet, Netflix, nem nada parecido. Então, não é à toa que a TV já foi chamada do quarto poder. É disso que nós estamos falando. A Unifesp, ela chegou a abordar essa questão numa proposta de redação chamada telenovela brasileira, conscientização ou alienação. Neste exercício, você deveria assinalar a alternativa que melhor resume a interpretação do texto. Tá aqui na alternativa E. O alimento espiritual deste corpo cansado. Na verdade, se nós olharmos, quando o texto fala da telenovela, está exatamente aqui esta frase mostrando numa vida tão problemática, tão difícil, a vida real, homens e mulheres conseguiam encontrar nas telenovelas uma forma de escapar dessa realidade tão dura. Então, era alimento espiritual.
Para a questão 3, você teria que lembrar de substantivos concretos e abstratos. Vocês se lembram dessas definições? Bom, basicamente, podemos dizer que os substantivos concretos são aqueles que permitem uma visualização, podem ser imaginados, podem ser desenhados. Se eu penso em relógio, prato, máscara, nós podemos desenhar, formar uma imagem. Ao contrário de anonimato, violência, manifestações. Substantivos abstratos são aqueles que nomeiam conceitos, definições, sentimentos. A alternativa D era correta porque dizia que os concretos da primeira frase, máscaras, balas de borracha, ruas, estão tematizados na segunda, né? Então, máscaras por anonimato, a relação é a mesma, mas enquanto eu me manifesto por meio de um substantivo concreto, o outro por meio de uma definição, anonimato, violência, manifestações. Para a questão 4, olha o que nós temos aqui em destaque, o uso das tecnologias da comunicação. Nessa questão do Enem, dá para observar os elementos não verbais, a imagem, né, da garota, olha o celular que ela está jogando fora, é um novo G3, foi caro, observe aí 2008, não é? Ele ilustra bem como rapidamente os artefatos tecnológicos rapidamente se tornam obsoletos. E aí eu teria que assinalar a alternativa que fundamentalmente, por meio de substantivos abstratos, haja uma interpretação coerente com a tirinha. É o que se aponta em C, né, e mostrando em tão pouco tempo uma tecnologia mais avançada substitui a anterior. Ela acabou de comprar o seu smartphone e ele se tornou obsoleto. Já a última questão vai tratar dos artigos, é outra classe gramatical. Os artigos servem para acompanhar os substantivos. Aliás, essa é uma das formas para se reconhecer um substantivo. Quando você se depara com determinada palavra e quer fazer aí a verificação, é o mesmo um substantivo? Se eu conseguir colocar um artigo na frente, é porque é um substantivo. Eu posso falar em o gol, um gol, as casas, a praça. Às vezes, né, o artigo ele vem aglutinado com uma preposição. Em mais a virou na praça. Essa questão pede para perceber os efeitos que os artigos geram nos enunciados. E nas frases a seguir, assinale a alternativa em que a descrição do efeito não é compatível com o contexto em que ocorrem. A alternativa E era a que deveria ser assinalada, porque diz que o desagradável pode ser benéfico a médio prazo, uma especificação. Não, eu não estou especificando alguém como desagradável. Aqui, desagradável, que geralmente é usado como um adjetivo, uma característica, ele ganhou status de substantivo. Tão importante seria, né, o fato de ser desagradável, a médio prazo pode se tornar benéfico. Então, aqui nós não temos uma especificação, eu não estou transformando alguém, me referindo a alguém como desagradável. Trata-se de uma forma de usar as palavras, a gente vai lembrar isso logo mais, tem uma aula que fala de formação das palavras, é o que nós chamamos de derivação imprópria. Vocês se lembram disso?
mas nós teremos muito tempo para lembrar. Essa foi a correção das atividades da aula passada, né? Espero que vocês tenham conseguido acertar várias questões. E nas próximas aulas a gente vai tentar encontrar uma forma para que vocês possam nos encontrar, tirar as dúvidas e ser algo mais interativo, tá bom? Beijos!